Eu vou chamar a Priscila Asbeck porque líderes das principais potências europeias expressaram apoio à Dinamarca e à Groenlândia em meio a uma declaração conjunta afirmando que a ilha ártica pertence ao povo. Lembrando, essa declaração acontece depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou de novo controlar o território. Conta os detalhes para a gente, Priscila Asbeck, e pelo que você tem observado nos Estados Unidos, a população americana acredita mesmo que Donald Trump possa invadir a Groenlândia? Oi, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, mais uma vez, a todos que nos acompanham. Olha, aqui em Nova York, que é um oásis, né, um reduto de democratas em relação a essas visões, que são visões de anexação e tudo, aqui não há uma percepção de que essas anexações poderiam acontecer de fato. Há também uma rejeição grande aos ataques que aconteceram à Venezuela, mas claro que existem outras visões. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes e inclusive mais no sul dos Estados Unidos há uma visão mais do movimento MAGA em apoio a essa visão mais imperialista do governo de Donald Trump, mas mesmo em relação aos ataques à Venezuela, apenas 1/3 da população aprova o ataque que foi feito, isso segundo uma pesquisa, inclusive da Reuters, que foi divulgada ontem. Então a gente pode dizer que essas ambições de anexar outros territórios são ambições que não são aprovadas pela população americana e muito menos pelos groenlandeses. Pesquisas que foram feitas quando Trump começou a falar sobre anexar a ilha do Ártico, mostravam que pelo menos 80% dos groenlandeses eram contrários a qualquer tipo de anexação por parte dos Estados Unidos. E aí líderes das principais potências europeias se manifestaram sobre as recentes declarações de Donald Trump, uma declaração que foi assinada pela França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca. Diz que a Groenlândia pertence ao seu povo e cabe à Dinamarca e à Groenlândia, somente a elas, decidir sobre assuntos que lhe dizem respeito. Lembrando que a Groenlândia é um território semi-autônomo, mas que é ligado à Dinamarca e que tem a sua política de defesa externa, por exemplo, definida pela Dinamarca depois de se tornar um território semi-autônomo em 1953. Nessa declaração, os europeus também dizem que os europeus e muitos outros aliados aumentaram sua presença e investimentos para manter o Ártico seguro, então falam sobre elevar a segurança da região e também isso acontece depois que um aliado de Donald Trump, Stephen Miller, que é um dos seus principais assessores, disse que ninguém vai entrar em guerra com os Estados Unidos pelo futuro da Groenlândia. Ele não descartou a possibilidade de uso de força militar. Numa entrevista que foi concedida ontem a Jake Tapper, que é âncora da CNN, e ele falou que o mundo vive agora num momento em que os países são governados pela força e pelo poder, e ele falou que essas são as leis de ferro do mundo desde os princípios dos tempos, depois que a sua esposa, inclusive, tinha feito uma postagem fazendo uma analogia à anexação da Groenlândia, portanto, reforçando essa retórica que tem sido colocada por Donald Trump, não só em relação à Groenlândia, que ele repetiu nessa semana, mas também Colômbia, México e a Venezuela, de que o mundo pode ser regido pela lei do mais forte, pela lei da selva, né, que é um conceito que tem sido muito falado por diplomatas, de que os mais fortes acabam vencendo. Eu volto com você.